Você já reparou que parece que a vida para o ímpio, para a pessoa que está sempre pecando, é mais fácil do que para nós que seguimos Jesus? E se eu te falar que não só parece como é? A vida para essas pessoas é mais fácil, cara. As coisas tendem a dar mais certo para eles do que para a gente. E sabe por quê? Porque seguir Jesus tem um preço. Mas poucos estão prontos para essa conversa. A gente vive numa geração que apresenta Jesus só com benefícios. Não, é que se você seguir Jesus, teus projetos vão ser abençoados, os teus caminhos vão ser iluminados, só tem coisas boas. Na verdade, Jesus nunca disse isso. Há 2000 anos atrás, quando Jesus estava caminhando por essas ruas, multidões iam atrás dele, atrás de benefício próprio. Alguns por milagres, alguns por outras coisas, alguns querendo até que ele se envolvesse com política. Mas ele nunca baixou a rédea, ele nunca foi mole, ele sempre falou com exatidão que seguir ele exigia um preço. E por isso que muitas pessoas se frustraram, saíam, mas ele nunca baixava a cabeça. Ele sempre foi reto enquanto a isso. E às vezes você ainda não percebeu. O que eu vou te falar nesse vídeo não é à toa. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você tenha chegado aqui para entender o que de fato Jesus quer na tua vida, para que as coisas comecem a andar. Porque também seguir Jesus não é você viver uma miséria a tua vida inteira, viver na pobreza. Não, 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 não. Viver uma vida com Jesus existe um preço, mas quando você entende esse preço, aí sim as coisas começam a andar. Então vamos lá. Primeiro, entenda uma coisa. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele quer dizer é que ele quer uma renúncia. Então, quando nós escolhemos seguir a Jesus, nós precisamos colocar não um tempinho na nossa agenda, mas viver uma vida reta a ele, fazer projetos em que envolvam ele e colocar ele no centro das coisas. É isso que ele quer. Às vezes a gente coloca Jesus como se tudo fosse ficar mais fácil, mas a gente não percebe que, ao contrário disso, fica mais difícil. E sabe por que fica mais difícil? Porque nós, seres humanos, pioramos. Sabe o que Jesus quer? Lembra que eu te falei que ele quer tudo? Ele quer que você entregue o tudo para ele, a vontade para ele. E quando a gente quer dar certo em projetos, em coisas, situações, que é da nossa vontade, ele diz assim, ó, nananina não, deixa isso para os ímpios, porque eu sei que isso vai me afastar de você. Como assim, Tiago? Me explica. Eu lembro quando eu estava na internet procurando como ganhar dinheiro e mudar minha vida. Eu estava no meio de uma comunidade, lá do Santo Antônio, filho de mãe faxineira, de um pai açougueiro, de pais separados, inclusive. E eu queria dar certo em várias coisas. Só que Jesus disse assim, ó, não, você não vai dar certo em várias coisas. Você vai dar certo naquilo que eu quero te chamar e inclusive que não vai me afastar de você. Pelo contrário, vai me aproximar, você vai se aproximar de mim. Então eu tenho certeza que você já deve ter acontecido isso com você, de ter feito alguma coisa que não deu certo e você pensou, por que não dá certo para mim e só dá certo para os outros? Por que a vida daquele fulano é mais fácil? Por que aquilo é tudo mais fácil para ele? Sabe por quê? Porque para ele pode ficar mais fácil. Pode. Porque ele não entregou o livre-arbítrio dele para Jesus. Ele não entregou toda a vida dele para Jesus. Então dá certo ou não naquilo, deixa. Vai afastar às vezes ele vai se afastar de Jesus com aquilo, mas Jesus fala assim, deixa ele. Sabe por quê? Porque ele não me escolheu como você. Então o preço de seguir Jesus é muitas das vezes nós não darmos certos naquilo que a gente quer. E nós como seres humanos ficamos frustrados. A gente fica frustrado quando algo não dá certo, quando está no nosso controle. E eu sempre fui um cara que eu gostei de ter todas as coisas no meu controle. E geralmente tem um padrão. Quando as pessoas começam a seguir Jesus, os escolhidos, geralmente eles são aquelas pessoas que gostam de ter tudo sob controle. Já parou para pensar? Eu tenho certeza que você é uma pessoa assim. Eu era. Se você pegar Moisés, José, Abraão, eram pessoas que gostavam de ter as coisas sob controle. Mas é justamente aí que Deus quer. Ele muda tudo. Quando nós seguimos Jesus, Ele quer o 100%. Ele muda a nossa identidade, Ele muda quem a gente é, Ele muda o que a gente faz, Ele muda com quem a gente se relaciona, com quem a gente aprende. E eu lembro de Deus ter colocado pessoas na minha vida para eu aprender, pessoas que eu nem conhecia, distante, que eu vi na internet, mas Ele mostrava, ó, é aqui, vê aqui, vai para ali. E eu me sentia extremamente agoniado, porque quando eu comecei a seguir Jesus, as coisas não deram certo para mim. Na verdade, tudo deu errado. Só que aí que tá. Sabe qual que é o preço de seguir Jesus? É não dar certo nas coisas que vão nos afastar dele, mas dar certo nas coisas que nos aproximam dele. Você não entendeu ainda? É sobre isso. É sobre isso. Eu lembro que nada dava certo para mim. E aí eu comecei a entender, Senhor, será que esse negócio não é para mim? Eu fazia um jejum, pedia uma resposta, Deus falou, não é o negócio. Agora você está no caminho certo. Mas o que está dando de errado? Meu Deus do céu. Eu fazia outro jejum. Puxa, agora eu entendi, cara. Eu estava em fornicação, eu e minha esposa. A gente estava morando junto, nem casado era. Ou seja, estava sem proteção espiritual e sem a bênção de Deus. Então tá aqui o erro. Pro ímpio não. Pro ímpio as coisas vão tudo se embaralhando e dando certo ao mesmo tempo. Quando ele vai ver, a vida dele tá ruim,
O caminho dele está indo para o inferno, as coisas estão desmoronando também, só que de uma forma muito pior do que a sua. A sua está desmoronando, tá, mas é Deus te protegendo e te falando, filho, tu me escolheu, tu tá me seguindo e as coisas não vai dar certo conforme você quer, mas quando tu colocar toda a tua confiança em mim e começar a fazer aquilo que eu quero, entender qual que é o preço de me seguir, você vai ver que as coisas vão dar certo na tua vida. E sabe qual que é a diferença? É que aquilo que vai dar certo na tua vida vai ser algo tão abençoado que tu vai abençoar outras pessoas. É isso que Deus está falando com você. Eu não estou lendo nada, nenhum prompt, nenhuma anotação hoje, eu só estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. E se Ele estiver falando com você, cara, numa boa, começa a fazer isso na sua vida. Eu lembro uma vez que eu fui num culto e eu pedi para Deus me dar uma resposta. Eu falei, Senhor, me dá alguma coisa, eu preciso de alguma resposta. Ele falou assim, você vai gravar, vai falar de mim, você vai falar de mim para multidões. Eu falei, não, Senhor, mas eu não aguento falar com uma câmera, eu tenho muita vergonha. Ele falou, você não escolheu? Você não entregou 100%? Essa é a tua nova identidade. Eu abaixei minha cabeça e eu fui fazer. Aquilo que eu pensei que nada ia acontecer, porque eu sempre fui um cara envergonhado, hoje eu estou aqui falando com vocês, sem nenhuma edição. Se eu errar aqui tá tudo bem, mas é Deus que está colocando palavras na minha boca e Ele falava isso. Eu vou colocar palavras na tua boca. Você sabe qual que é a diferença? É que Deus vai fazer você dar certo em ocasiões no qual você precisa de 100% da tua confiança nele. E é isso que nos quebra. É isso que faz a gente não dar certo em nada. É isso que faz a gente ficar parado porque a gente quer o controle. Lembra que eu disse para você, seguir Jesus não é só benefício, porque quando a gente quer o controle de tudo, a gente entende que servir Jesus é desmoronar tudo quando a gente quer o controle. Você já parou para pensar que as coisas estão desmoronando na tua vida? Já parou para pensar que nada está dando certo para você? E é justamente também porque você quer fazer com as tuas mãos. E Jesus está te falando, vai lá com teu pai e pede desculpa para ele. Mas peraí, quem errou foi ele. Mas eu não quero saber. Vai lá e pede. Mas quem está errado para ele? O perdão não é sobre você. Não é sobre o outro. É sobre ele. Como assim? O perdão é um favor que você está fazendo para Deus. Senhor, eu quero te dar isso. Você vai lá e perdoa. Me perdoa. É isso que ele quer. Geralmente, quando nós começamos a seguir Jesus, ele nos propõe coisas em que nos tiram do eixo. Porque ele quer mudar a nossa identidade. E mudar a identidade tem a ver com transformação. E transformação dói. Pode ter certeza que dói. Dói pra caramba. Mas é isso que ele quer. Mas quando começar a dar certo, meu amigo, as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus do céu, só tem uma alternativa. Foi Deus na vida dele. Foi Deus, só pode ter sido ele. A tua vida vai começar a dar certo em várias coisas. Espiritual, familiar, financeiro. Mas quando tu entender que seguir a Jesus tem um preço, e esse preço significa fazer às vezes aquilo que tu nunca pensou que faria, mas vai começar a fazer porque Deus colocou no teu coração. Pois é. Sabe aquele sentimento que tu tem às vezes dessa casa que tu está morando? Esse sentimento de sair daí, esse sentimento de que esse lugar não é mais para você? É Deus falando contigo. O ímpio não tem esse sentimento. A pessoa que não segue Jesus não tem esse sentimento. Você sabe por quê? Porque o coração dela é esvaneado, vai para o lado para o outro, vai para o lado que tá... Aquilo tá dando mais dinheiro, eu vou para lá. Aquilo ali tá melhor, aquela pessoa é mais bonita, meu relacionamento tá aqui. Deus não. Quando você começa a seguir Jesus, até o local que você mora, ele começa a ser um empecilho. Você começa a ver que Deus quer te tirar dali, meu Deus, eu tô me sentindo mal aqui. Quando a gente começa a seguir Jesus, ele vai nos transformando do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer. Você começou a entender ou não? E quando você começa a seguir Jesus e entende que essa é a vontade dele, a gente começa a examinar a nossa vida. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou cometendo algum pecado que eu não posso? Porque para mim o peso é diferente. Você sabia que para a gente o peso é diferente? Para a gente que conhece a palavra diferente, Deus fala isso na Bíblia. O ímpio pecou e ele não sabe, vai ser numa medida. Se a gente que segue a Jesus pecou, a nossa medida é diferente, a nossa cobrança é diferente. Então, quando eu estava lá, eu e a Natália, minha namorada, a gente morando junto, a gente em fornicação, eu falei, Nath, a gente precisa se resolver. Na outra semana a gente foi lá e casou, porque é diferente. O ímpio ele pode fazer isso. E você já viu, tem tanto casal aí desse jeito, que se dá bem, tá lá nas mídias, isso só vê felicidade, dinheiro, abundância. Para eles tanto faz, porque não tem nada de Deus ali. Deixa. Deus está falando assim, ó, eles estão se afastando. Deixa. Mas você não, filho. Você escolheu estar comigo. Então eu não vou te deixar dar certo nisso. Começa a limpar, começa a fazer uma varredura, vê o que você está fazendo, vê o que não está dando certo, vê o que está acontecendo, que você está agindo contra mim e está se afastando de mim. E aí quando você entender isso, mais próximo de te abençoar, eu vou te abençoando. Parte espiritual, familiar, financeira, eu vou te abençoando. Mas você tem que entender que me seguir tem esse preço.
tem o preço de você não se comparar com outros. Nunca mais compare, filho. Não olhe para a vida daquele ímpio e compare. Não olhe mais para a vida daquele ali e compare. Comece a ver você, porque o teu peso é diferente. Jesus nunca prometeu que seria mais fácil. Na verdade, ele disse que teria aflições. Mas quando nós entendermos a real vontade dele e começarmos a confiar, meu amigo, a bênção é diferente. Ela é tão grande, mas tão grande, que nem o ímpio acredita. Deus abençoe a tua vida, espero que Deus tenha falado com você. Nem deu tempo de eu falar para você deixar o seu like, cara, que é muito importante. Você deixar o seu joinha, porque isso vai levar o vídeo para mais pessoas e a gente continua, eu vou continuar fazendo esses vídeos se você me ajudar. Então deixa o like, se inscreve, habilita o sininho, hype o vídeo se Deus falou contigo.